Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. Cresce o número de brasileiros que mora de favor por causa da crise, segundo o IBGE. E por causa do preço do botijão de gás, mais de 1 milhão de residências passaram a cozinhar com lenha ou carvão. Sobem os juros do cartão de crédito e do cheque especial, apesar da queda da taxa Selic. E a proposta que define franquia e coparticipação nos planos de saúde. Você vai saber quais são as consequências para a sua saúde e para o seu bolso. O Cenário Econômico está no ar. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa feita com base nos dados da chamada PNAD contínua, a pesquisa nacional por amostra em domicílio contínua do ano passado. Nós preparamos umas telas para visualizar melhor esses dados e a gente vai conferi-los agora. Em 2017, nós éramos em 207 milhões de pessoas, a população total do país, e aí isso resulta em 69, pouco mais, né? Na verdade, quase 70 milhões de municípios. De domicílios, deste total, 67,8 milhões de domicílios tinha água encanada, que é uma porcentagem alta, 97,2%. Nós temos mais uma tela sobre esses dados, vamos a ela. Próxima tela. Bom, desses domicílios, 82,9% tinham coleta de lixo no ano passado. 7,9%, praticamente 8%, faziam essa coleta por caçambas, aquelas caçambas mesmo que a gente usa na rua, em geral para materiais, para resto, né, de construção, de reforma. E também 7,9%, quase 8%, queimavam lixo, inclusive nas próprias residências, isso no ano passado. Próxima tela, vamos para os próximos dados. Aí o número de celulares, né, cresceu bastante, domicílios com pelo menos um morador com celular, 92,7%, e essa queda no telefone fixo que a gente já vem vendo na prática, apenas 32% dos domicílios tinham telefone fixo em 2017. Computadores, 44% dos lares brasileiros, máquina de lavar, 63,8%, um nível bastante alto, carro, 47,6% e motocicleta, 10,8%. Próxima tela. Aí vem aquele dado que a gente comentou agora há pouco, pessoas que moram de favor. O IBGE chamou essas residências de domicílios cedidos. Houve um crescimento de 7%, que resulta aí em 6 milhões de imóveis cedidos. São pessoas que foram morar na residência de outras pessoas porque não tinham mais condição de arcar com aluguel, por exemplo. E aí esse outro número que a gente tem aí, que a gente vai ver agora, 70% dos domicílios novos, das residências novas, no ano passado, foram classificados com essa categoria. Ou seja, o aumento que a gente teve de domicílios no ano passado, 70% deste total recebeu alguém que já não conseguia morar mais por conta própria. Próxima tela. 12,3 milhões de domicílios ao todo estavam usando lenha ou carvão no ano passado por causa do preço do botijão de gás. E a gente tem o dado, segundo a Agência Nacional de Petróleo, o botijão subiu cerca de 16% no ano passado para o consumidor. Subiu ainda mais nas refinarias, mas para o consumidor final, uma alta de 16%, as pessoas voltando a cozinhar com lenha e carvão. No norte, essa alta foi de 16%, esse aumento que equivaleu aí a 239 mil domicílios, mas aqui no sudeste, que é um dado curioso, né, 13% dos domicílios passaram a cozinhar com gás, ou com lenha, perdão, ou com carvão, o que corresponde a 244 mil domicílios. Temos mais telas? Um outro dado que saiu na pesquisa do IBGE também é televisão. Por incrível que pareça, diminuiu a quantidade de televisores na casa das pessoas, mas em compensação aumentou o número de lares com televisão conectada à internet. Hoje em dia, né, muita gente usa a internet na televisão para assistir filmes, séries, e parece que é por aí mesmo que esse mercado da televisão também está seguindo.
Mudando um pouco de assunto, o Conselho de Administração da Petrobras definiu que Rafael Mendes Gomes vai substituir João Adalberto Elec Júnior no cargo de diretor executivo de governança e conformidade da estatal. Essa diretoria foi criada em janeiro de 2015 em meio às denúncias de corrupção reveladas pela Operação Lava Jato. Também foi aprovada a recondução dos demais 6 diretores executivos para mandatos até março de 2019, unificando os prazos de gestão de todos os executivos com o mandato do presidente da Petrobras, Pedro Parente. E o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que o governo vai enviar um projeto ao Congresso para destinar cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais do nosso orçamento para o pagamento de dívidas da Venezuela e de Moçambique. Quem conta para a gente melhor essa história é Pedro Pontes, que está na redação da TV Brasil lá em Brasília. Pedro, boa noite. Quais são os detalhes dessa medida? Boa noite, Vanessa. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. Muito bem, em crise política, econômica e social, a Venezuela tem atrasado pagamentos referentes à garantia desse intercâmbio comercial que é dada pelo Tesouro Nacional a empresas brasileiras que exportam para aquele país vizinho. A garantia é dada dentro do convênio de pagamentos e créditos recíprocos da Associação Latino-Americana de Integração, acordado desde a década de 80. Os bancos centrais dos países signatários oferecem a caução de que empresas exportadoras vão receber o pagamento por vendas feitas entre eles. O objetivo é incentivar o comércio entre essas nações. No caso de uma exportação de empresa do Brasil para a Venezuela, os bancos centrais dos dois países garantem que o vendedor brasileiro receba pelo produto ou serviço, mesmo em caso de não pagamento pelo comprador venezuelano. Não é toda exportação que conta com essa garantia, somente aquelas feitas dentro do convênio latino-americano. Em maio, o Banco Central brasileiro decidiu suspender essa garantia dada a empresas brasileiras nas exportações de bens e serviços à Venezuela devido ao calote do país vizinho. De acordo com o Banco Central, o Brasil precisa cobrir somente de dívidas venezuelanas cerca de 270 milhões de dólares até 8 de maio. O BC assegurou que o país dispõe dos recursos, porém precisa da previsão do pagamento no orçamento. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, discutiu o assunto hoje em uma reunião no Palácio, no Planalto, com o presidente Michel Temer, os líderes do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e no Senado, o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, e também com outros parlamentares aliados. Marum espera que o projeto, que será enviado pelo governo, seja aprovado em sessão do Congresso na quarta-feira da semana que vem. É isso, Vanessa. Da redação do TV Brasil, Pedro Pontes, para o cenário econômico. Obrigada, Pedro. E a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou o rating de crédito corporativo na escala global da Odebrecht Engenharia e Construção de CCC para CCC-. Em nota, a agência declarou que o rebaixamento reflete a maior probabilidade e incentivos para uma reestruturação da dívida de curto prazo, dada a geração de fluxo de caixa ainda fraca da construtora e a flexibilidade financeira cada vez mais restrita do Grupo Odebrecht. A agência de classificação Moody's também alertou nesta quinta-feira para a apertada liquidez da companhia para cumprir com todas as suas obrigações. Segundo a agência, no fim de setembro, a Odebrecht tinha 700 milhões de dólares em caixa, o que representava aproximadamente 23% da dívida bruta da companhia. E os juros médios cobrados pelas instituições financeiras no cheque especial e no cartão de crédito rotativo tiveram alta em março. De acordo com o Banco Central, a taxa média do cheque especial passou de 324,1% em fevereiro para 324,7% ao ano em março. O juro médio do cartão de crédito rotativo subiu de 332,4% em fevereiro para 334,5% também ao ano em março. O aumento das taxas cobradas nessas modalidades de crédito acontece em um cenário de redução da taxa básica da economia. A Selic hoje está na mínima histórica de 6,5% ao ano.
A expectativa do mercado é de que a taxa recue ainda mais em meados de maio, para 6,25%. No ano passado, o governo chegou a anunciar medidas para reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito, que até caíram, mas continuam acima dos 300% ao ano. A federação que representa os bancos determinou no ano passado novas regras para o uso do cheque especial, mas os juros continuam nessas alturas e realmente é um enigma, né? Por que a Selic cai tanto e os juros continuam tão altos? O índice de confiança do comércio subiu e atingiu o maior nível dos últimos 4 anos. Mais otimistas, os comerciantes também pretendem contratar novos funcionários nos próximos 6 meses. Quem conta pra gente os detalhes é o Maurício de Almeida, lá da redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite. Esse índice de confiança do comércio é calculado pela Confederação Nacional do Comércio e registrou uma alta de 1,3% no mês de abril, quando comparamos com março. Quando a comparação é feita com março do ano passado, de 2017, aí o aumento da confiança é bem expressivo, 11,9%. Esta foi a 6ª alta seguida no índice de confiança do comércio, registrado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Agora, ele acumula 114,5 pontos. É o melhor resultado no índice de confiança para o longo prazo, registrado desde 2014. Quando falamos no curto prazo, imediatamente sobre o índice de confiança do comércio, esse resultado é o melhor desde 2013. Com resultados positivos, o comércio já pretende contratar mais pessoas, tanto que o nível de contratações para os próximos meses registrou uma alta de 1,6%. E os investimentos para melhorias nas lojas e até abertura de novos negócios também subiu, uma alta de 18,2%. Com essa melhora no otimismo, a Confederação Nacional do Comércio acredita que em 2018 vão ser abertas 21 mil novos estabelecimentos comerciais aqui no país. Vai ter um saldo positivo de 21 mil novos estabelecimentos comerciais, o que vai acontecer pela primeira vez depois de 2 anos, se isso se for confirmado, já que nos últimos 2 anos o índice de novos estabelecimentos foi negativo. Vanessa. Obrigada, Maurício. É bem o que a gente espera, né? Geração de emprego. Qualquer reflexo positivo na economia incida lá na ponta com mais empregos. E uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que 35% dos micro e pequenos empresários usam a tecnologia para aumentar as vendas. A simples comunicação nas redes sociais e na internet trouxeram mais resultados para as vendas que as campanhas tradicionais. Segundo o levantamento, quase metade dos entrevistados respondeu que os 3 canais mais usados são perfis nas redes sociais, maioria Facebook e Instagram, mensagens pelo WhatsApp e a internet. Nesse caso da internet, os meios mais usados são anúncios pagos nas redes sociais, anúncios em links patrocinados e envio de mensagens pagas pelo WhatsApp. Os benefícios apontados são aumento das vendas, melhorias no atendimento ao cliente e uma maior satisfação deles. Acaba sendo uma comunicação mais pessoal, né? Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, o fechamento do mercado financeiro. A gente volta já. Já estamos de volta com o cenário econômico. Vamos direto, então, ao fechamento do mercado financeiro hoje, nesta quinta-feira. A Bolsa fechou com uma alta de 1,57% aos 86.383 pontos. Vamos à cotação do dólar. Encerramento de hoje. Temos a tela do dólar? Não temos o dólar hoje? Fechou numa baixa, foi uma baixa em relação ao valor de ontem. Ontem fechou a 3,48, veio aí um pregão, né? 5 altas seguidas, 5 pregões seguidos de alta. A gente teve uma pequena baixa. Hoje a gente tem a tela, não? Então vamos lá, vamos seguir então. A confiança da indústria e dos serviços também teve queda em abril, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Maurício de Almeida volta a conversar com a gente. Maurício, quais são os detalhes? Bem, Vanessa, a confiança no setor da confiança da indústria caiu 0,7 ponto no mês de abril em comparação com março. No acumulado, ela está em 101 pontos. Essa foi a primeira queda depois de 9 altas seguidas. Mas, segundo a Fundação Getúlio Vargas, como está acima de 100, que é uma escala que é calculada de 0 a 200, sendo acima de 100 já considerado otimismo. Manteve em 101. Portanto, continua o otimismo no setor da indústria, mesmo com essa pequena queda que aconteceu no mês de abril. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a queda não significa que estamos
tendo uma mudança na trajetória da confiança da indústria. Nos próximos meses, essa confiança pode continuar subindo devido aos fatores econômicos do mercado. Tanto que o uso da capacidade instalada da indústria aumentou no mês de abril, no mesmo mês onde foi registrada esta pequena queda na confiança. Houve um aumento de 0,4 ponto. Com isso, 76,5% da capacidade instalada de toda a indústria brasileira, de todo o parque industrial do país, está sendo utilizada. É a maior utilização registrada desde 2015. Já no setor de serviços, também foi registrada uma queda na confiança dos empresários do setor de serviços, uma redução de 0,2 ponto. Com isso, o acumulado fica em 91,2 pontos. Vanessa. Obrigada, Maurício. Agora sim, vamos dar uma olhada no fechamento do dólar. Uma leve queda, 0,27% a 3,47. Pelo menos rompeu, né, esse ciclo aí de altas. Representantes de entidades da área de saúde, de órgãos de defesa do consumidor e a Associação Paulista de Medicina criticaram a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar de estabelecer sistemas de coparticipação e de franquia para os planos de saúde. A ANS argumenta que esses contratos já são praticados no mercado, que cerca de 50% dos usuários de todo o país já fizeram a opção por alguma dessas modalidades. Para saber sobre os impactos dessa eventual medida, eu recebo aqui Maria Inês Douce, especialista em direito do consumidor e advogada, né? Bom, Maria Inês, vamos começar do começo, né? O que é que significa essa coparticipação na prática? O que é que significa a franquia? Quando fala franquia, parece seguro de carro, né? Olha, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E assim, a coparticipação, ela está prevista na Lei de Plano de Saúde de 98, assim como a franquia. A coparticipação já tem sido aplicado para alguns casos, para alguns eventos, por exemplo, internação de cunho psiquiátrico, aonde o contribuinte contribui com uma parte e a empresa com outra. A franquia é diferente, ela nunca foi instituída porque não havia normas adequadas, mesmo porque não se sabe o custo. Você pode contratar um valor e você pode ter aí um evento que você precise utilizar procedimentos de alta complexidade, pode ultrapassar aquele valor que você contratou. Por exemplo, se você contrata R$5.000, você precisa de uma internação de procedimentos mais complexos, pode superar os 5.000, então você vai ter que pagar. A questão toda é, o consumidor, ele não sabe o quanto que ele vai pagar, isso pode afetar o bolso dele, ele pode não ter o dinheiro, então o que ele vai fazer? Vai deixar de fazer aquele procedimento e vai ter um problema maior na sua saúde. Né? Então, ele pode, na verdade, ter a saúde comprometida e a saída será, então, a busca pelo SUS. Que não tem outro jeito, né? Agora, então, quando a ANS diz que já tem 50% de contratos com essas modalidades, não existem contratos com franquia ainda no país? Olha, a franquia não está estabelecida no país. Ela está prevista em lei, mas não está sendo aplicada, né? Porque não tem uma norma adequada. E mesmo porque o consumidor, ele acaba não contratando, porque ele não sabe o custo, ele não sabe se ele vai poder pagar ou não. A mensalidade pode ser atrativa, né, igual os planos populares que queriam instituir, é baixa, mas você pode estar contratando um valor de 5.000 e ter um procedimento que vai custar 8, 9 mil reais, você não vai poder pagar. Então, essa franquia é para ser utilizada durante o ano. Então, o consumidor também tem que ter as regras muito claras e no Brasil nós entendemos que a realidade é outra. Sim. Não dá para aplicar realidades de fora para o país, né, principalmente no tocante a uma franquia onde o consumidor ele vai estar contratando no escuro, ele não sabe o custo dos procedimentos, que não adianta ter uma lista de referência, tem que ter o valor daquele procedimento, daquele evento, para que ele realmente saiba se vai poder pagar ou não. Que é o argumento da ANS, né? Que vai haver uma lista de referência e que aí vai dar para se basear nela. Então, essa lista, ela não é suficiente no nosso entendimento, porque é uma referência, você pode cobrar mais, você pode cobrar menos, e o consumidor tem que saber exatamente o custo, né, de alguns procedimentos. Nesse jogo de braços, vamos dizer assim, também estão falando, inclusive, de ter alguns procedimentos que estariam incluídos nessa franquia. Né? Mas nós temos certeza que não vão ser procedimentos muito caros, seriam procedimentos mais básicos de atenção à saúde que não oneraria a seguradora. Agora,
É uma questão assim, a ANS já vem estudando, analisando isso há tempos, porém, ao aplicar para o consumidor, ele não pode ser aplicada uma regra que é como um seguro de carro, porque a saúde do consumidor, ela não funciona como um carro como que objeto, você quebrou, leva na oficina. Isso não pode acontecer. Essa franquia, ela seria uma franquia geral para o ano todo ou ela seria específica? Sei lá, eu contrato tanto para uma cirurgia, tanto para internação? Ou seria uma franquia geral, um valor que você paga e vai no ano todo? É como um carro. Você paga a franquia para aquele carro específico, aquele modelo específico, né? Então, você contrata para a pessoa. E é lógico que ela é válida para o ano todo. Se você tem um evento na sua saúde que vai custar mais do que aquilo que você contratou, você vai ter que pagar. Né? E é essa a preocupação da defesa do consumidor em relação ao que o consumidor vai poder pagar e o que ele não vai poder pagar. Além disso, essa lista de referência, ela não vai trazer nenhum indício de que o consumidor vai pagar menos. Muito pelo contrário, ele pode utilizar, por exemplo, ele pode precisar de algum exame que é abaixo da franquia, que não vai compensar, porque as regras da franquia funcionariam igual um carro. Às vezes não compensa você pagar. Acionar. Exatamente, acionar a tua franquia, porque você vai acabar perdendo aquela franquia para o ano. Então, é essa preocupação da falta de clareza, de informação, de transparência que nós estamos vendo nessas tratativas. Agora, a ANS diz também que vai valer apenas para contratos novos, não para os antigos. Aí, a gente sabe que, então, é um mercado, né? Está sendo justamente regulado pela ANS, apesar de ser de plano de saúde. Como é que deve ficar isso na prática, então? Quem tem contrato antigo, de fato, fica seguro? Olha, quem tem contrato antigo vai ser mantido, evidentemente, né? Mas a experiência mostra que, aos poucos, esses contratos vão sendo alterados. E é nessa condição de alteração é que o consumidor sai perdendo. Quer dizer, pode chegar num limite que mesmo esses contratos antigos comecem, de certa forma, a gerar prejuízo para as empresas, elas pressionem para que a gente mude para um outro contrato? Olha, é o que acontece. Na prática é isso. Às vezes, as empresas contratam planos coletivos, empresariais, e tem uma alta sinistralidade e a empresa não quer mais dar aquele atendimento, né? Para a empresa, ela é obrigada a mudar o seu plano, a sua empresa. Isso pode acontecer, porque aí pode entrar a franquia, onde vai custar muito para o consumidor, pouco para a empresa que está contratando, pactuando ali todas as condições, e para o consumidor vai ser muito oneroso, porque ele vai ter que pagar qualquer tipo de procedimento que ele vier a fazer que fuja daquela franquia. Maria Inês, não é obrigatório, né, mas tem essa força de mercado que você acabou de dizer. E o que é que acontece? Atinge todos os tipos de plano de saúde? A gente tem vários hoje no mercado, né, individual, coletivo, familiar. Como é que ficam essas... Nós temos os planos individuais, nós temos os planos familiares, nós temos os planos coletivos, os empresariais. Então, basicamente, todos ali estariam inseridos nesse contexto. Ninguém escapa, né? Na verdade, ninguém escapa, e o principal dessa lição toda que nós estamos avaliando e do que nós temos visto na área de saúde suplementar é que o custo realmente é muito elevado, o consumidor não consegue pagar e cada vez mais as regras vão ficando restritivas e valores de mensalidades muito elevados que o consumidor não consegue pagar. Então, ele deixa o seu plano de saúde. Hoje nós temos mais de 13 milhões de pessoas que não têm plano de saúde e que vão para o SUS, que nós sabemos que não dá conta de dar todo o atendimento necessário para o consumidor cidadão. E para a gente finalizar, tem um grupo específico, quer dizer, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, essas pessoas tendem a sofrer mais, por exemplo? Ah, sem dúvida nenhuma. Então, aqueles que têm doenças crônicas pré-existentes, os idosos, são aqueles que mais seriam impactados nesse momento, caso viesse a contratar uma franquia. E aí tudo isso também vai acabar batendo lá no judiciário, né? Porque, por exemplo, passou a franquia, a pessoa tem que pagar e um procedimento de emergência, judiciário. Olha, isso já acontece na prática, né? Para todos os procedimentos que nós temos de plano de saúde, a negativa de atendimento, de cobertura, enfim, tem judicialização. E certamente a franquia e a coparticipação que estão sendo oferecidas ou que podem vir a oferecer, que sejam danosas para o consumidor, vai acabar na justiça. E o problema é que muitas vezes precisa de uma decisão emergencial, né? Então, aí nesse caso, quando a decisão é emergencial, o consumidor acaba procurando a justiça para poder ter uma liminar, para poder ter pelo menos o atendimento, para que a saúde não seja afetada, e depois vai se discutir lá na frente. Então, se o consumidor vai pagar ou não, mas em tese vai haver a judicialização e vai ter que procurar a justiça, e às vezes até no final de semana, né, para poder ter o atendimento.
E com essa orientação, né, se essa norma vier a valer de fato, vai acabar ficando onerado o consumidor, o cliente lá na frente, né? Olha, sem dúvida nenhuma, a tendência é essa, a tendência é onerar, né, o consumidor. Nós sabemos que a questão da mensalidade pode, né, que está sendo dito que é baixinha, mas, na verdade, o consumidor paga uma mensalidade bem baixa, mas vai gastar muito mais depois. Muito obrigada pela sua presença aqui. O Cenário Econômico fica por aqui. Amanhã, Adalberto Piotto está de volta aqui com vocês e a gente se vê também amanhã. Até lá!